E nós estamos aqui para celebrar os livros e as bibliotecas. Os meninos de Águas Belas lá na sua escola não têm biblioteca, mas vão à biblioteca municipal muitas vezes. E estamos aqui também porque a Fundação Maria Dias Ferreira editou agora uma coleção de livros para vocês, baseados em lendas e histórias do concelho de Ferreira dos Ezes. Hoje, em concreto, temos aqui o ilustrador desta história, baseada numa lenda de uma capela que existe lá para os lados de Ferreira e para os lados do rio. Qual rio? Zeze, chamada a Capela de São Pedro de Castro. E, com base na lenda associada àquela capela e ao São Pedro, uma senhora chamada Ana Olmos escreveu esta história e o Zé Maria Souto Moura fez os desenhos. O Zé Maria não é daqui, mas ficou a conhecer melhor a nossa terra precisamente para poder fazer os desenhos para este livro. Ele é desenhador e parece que também gosta de cantar. Não será hoje o caso, acho eu. E também é arquiteto. Sabem o que é que faz um arquiteto? É arquiteto e ainda professor de meninos da vossa idade, em Lisboa. E, posto isto, vamos ficar com Zé Maria Souto Moura. Obrigado. Bom dia! Bom dia! Estão bons? Chegaram bem? Sim. Então, como o professor estava a dizer, eu sou professor de meninos da vossa idade, do 1º, 2º, 3º e 4º ano. Sou professor de expressão plástica. Sabem o que é expressão plástica? Sim. Vocês também têm, não é? Têm com a vossa professora, não é? Fazem desenhos e pinturas. Eu também faço. Além disso, faço desenhos para livros. E então, o que eu vos vou propor é, primeiro, vou-vos contar a história aqui deste livro, que é A Lenda do Arado de Ouro. E depois vou-vos explicar como é que eu fiz os desenhos para o livro e como é que depois dos desenhos eles aparecem aqui num livro. Acham bem? Sim. Sim? Então vamos lá. A Lenda do Arado de Ouro. Primeira coisa, antes de começar a história, a Lenda do Arado de Ouro é uma lenda aqui da zona de Ferreira do Zeze que fala de um sítio que é a Capela de São Pedro de Castro. Já alguém lá foi? Sim. Algum de vocês já foram? Eu já fui com o meu pai. Boa. Então, é uma capelinha muito pequenina que há no alto de um monte ao pé da barragem do Castelo de Borges. Um monte muito alto e lá em cima está esta capelinha de São Pedro de Castro. E a história da lenda do Arado de Ouro fala nessa zona desta capela. Então vamos começar. Aqui está. Conseguem ver? Há muito, muito tempo, a poucos quilómetros daquela que é hoje a Vila de Ferreira do Zeze, foi construída a Capela de São Pedro de Castro, que ainda existe no mesmo local. Situada no cimo de um monte, de onde se avista ao rio Zeze, a capela é um lugar muito visitado nos dias de festa. Naquela época, o caminho para lá chegar era difícil e cheio de curvas, mas eram muitas as pessoas que o percorriam sempre que havia romaria. Havia grupos de peregrinos que lá iam a pé. A ver aqui o caminho de todas as curvas. Cá vou eu pagar a minha promessa, diziam uns. Outros iam simplesmente para agradecer. E as raparigas vinham de todo o lado e seguiam com uma pedra à cabeça. A tua pedra é maior do que a minha, vais ficar estafada, exclamou uma delas. Pois tu não sabes que quanto maior for a pedra, mais virtuoso será o namorado que São Pedro me há de arranjar? Explicou a outra. Sabem o que é virtuoso? Mais ou menos. Virtuoso é um bom rapaz. Quanto maior for a pedra, melhor vai ser o namorado. E na esperança de conseguirem um bom namorado ou marido, as raparigas e mulheres da região dirigiam-se com uma pedra no cimo da cabeça até à capela de São Pedro do Castro. Cá estão elas com as pedras na cabeça. Dava gosto de ver o caminho cheio de gente, que aos poucos ia avançando, apesar do esforço e do cansaço.
Por vezes havia quem parasse. Este é um bom local para descansar e comer qualquer coisa. Boa ideia! Aqui à sombra desta oliveira. A festa era sempre muito animada. E toda a gente cantava e dançava durante horas. Ouviam-se os foguetes e bebia-se um vinho delicioso. No entanto, todos se estranhavam como tinha sido possível construir aquela capela num sítio onde era tão difícil de chegar, que era lá no alto do monte. Vamos descobrir. Conta a lenda que certo dia apareceram naquele local dois irmãos, Pedro e Casta. Cá estão eles, Pedro e a Casta. À procura de um lugar para se abrigarem. Como nada encontraram, decidiram construir a capela. Era preciso arranjar muitas pedras. E enquanto as juntavam, os dois irmãos foram surpreendidos ao verem um arado de ouro. Está aqui. Quem sabe o que é um arado? Diz lá. É um instrumento para lavrar a terra. Muito bem, um instrumento para lavrar a terra. É assim uma espécie de um carrinho de mão. Estão a ver um carrinho de mão? Só que depois tem um bico que entra dentro da terra e então quando se empurra vai revolvendo a terra para depois se semear. E então eles descobriram um arado todo feito de ouro. Nenhum deles percebeu como tinha ido ali parar o arado, mas acharam que só podia ser obra divina, já que tinham uma dura tarefa pela frente. Os dois ficaram muito contentes, pois o arado até trabalhava sozinho. Era um arado mágico. Assim vai ser mais fácil pôr a nossa capela de pé, exclamou um deles. Na verdade, aquele arado foi uma grande ajuda para eles e o seu trabalho depressa se começou a ver. Pouco tempo depois, os irmãos zangaram-se. Os dois queriam ficar com o arado. Eu esforcei-me muito na construção da capela. Parece-me justo ser eu a ficar com o arado, disse a Casta. Eu também trabalhei. Trabalhei dias e noites a fio, acrescentou o Pedro. Os dois não conseguiram chegar a um acordo. Ambos desejavam o arado de ouro, pois o seu valor era incalculável. Assim, acharam que o melhor era separarem-se. E o que fazemos ao arado de ouro? Perguntou o Pedro. Casta sugeriu. Desfazemos-nos dele e acabam os nossos problemas. Então, pegaram no arado e empurraram-no pelo monte abaixo até ao local mais fundo do rio. Estão a ver aqui o arado? Para o rio. Este arado vai ficar ali para sempre. Está tão fundo que não há ninguém que seja capaz de o tirar. Só Deus, exclamou Pedro. E decidiram depois que o Pedro continuaria a viver na capela e que seria a Casta a partir e a procurar outro local para viver. Casta não foi muito longe, pois encontrou pousada numa gruta de um penedo que ficava numa serra das redondezas. Até ela entrar na gruta. Alguns anos mais tarde, passado algum tempo, apareceu junto do rio um homem que ali tinha ido para pescar. Sentou-se, lançou a sua cana e sentiu o anzol preso. Puxou, voltou a puxar, até que viu o arado de ouro aparecer à superfície da água, preso na sua cana. Era um arado tão brilhante e tão bonito que o homem não resistiu. Lançou-se a ele para o agarrar, mas não conseguiu. O arado voltou a enfiar-se na água e deixou-se ir lá bem profundo. O homem ficou desesperado, mas pensou: este tesouro há de ser meu. Então despiu-se e mergulhou no rio à procura do arado de ouro. Mal o apanhou, voltou à superfície e exclamou muito contente: quer Deus queira, quer não, ele já cá vai. E logo que disse estas palavras, um peixe lançou-se ao arado e empurrou-o novamente para o fundo do rio. Nem assim o homem desistiu, mas nunca teve sucesso. Outros vieram depois dele, mas também nada conseguiram. O arado nunca mais foi encontrado por ninguém. E diz-se que a culpa foi do homem,
que em vez de agradecer a Deus a sorte que tinha tido, se mostrou orgulhoso por ter encontrado aquele tesouro. E tanto assim foi que ainda hoje o arado de ouro continua mergulhado no fundo do rio. Com a construção da barragem do Castelo de Bode, muito tempo depois destes acontecimentos, as águas do Zezer subiram de tal modo que este tesouro repousa agora a centenas de metros de profundidade. E glória, glória, acabou-se a história. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta sobre a história? Não. Não? E acham que o arado de ouro ainda está lá no fundo do rio? Achas? Se calhar. Sabem que as lendas têm esta coisa, que é ninguém sabe se é verdade ou não. Pode lá estar ou pode não estar, mas se estiver, está tão fundo, tão fundo, tão fundo que ninguém o conseguiu encontrar. Pode ter apodrecido, não. O ouro não apodrece. Se estiver lá, está lá. Mas ninguém sabe. Nunca ninguém o descobriu. Pois é. Se fosse pelo submarino. Mas acho que ninguém encontrou. Bem, então, gostaram da história? Sim. É muito gira, não é? Então, eu agora vou-vos explicar. Eu sou ilustrador. E então vou-vos explicar como é que eu ilustrei esta história. Alguém sabe o que é um ilustrador? Diga lá, diz lá. É uma pessoa que pinta e faz livro. Pinta e Sim. ilustra livro. Boa, ilustra livros. Diz lá. É uma pessoa que faz os desenhos Exatamente. e pinta-os. Mas faz os desenhos Os livros. particularmente de histórias. Porque se eu chegasse aqui com um livro que só tinha texto, vocês gostavam? Não. Não. Ainda. Depois mais para a frente, quando forem mais velhos, já vão gostar mais. Mas, para as crianças, um livro só com texto é um bocadinho chato, não é? Por acaso ainda gosto. Eu, por acaso É? ainda gosto. Já gostas? Então já vai aqui mais à frente. E então, o que é preciso é pegar no texto e imaginar como é que aquela história se pode mostrar num desenho. E é isso que um ilustrador faz. Pega na história, imagina as várias cenas daquela história e depois desenha. E então, a primeira coisa a fazer, e a primeira coisa que eu fiz foi perceber onde é que a história se passa, qual é o sítio, e por isso eu fui ver imagens sobre a capela de São Pedro do Castro, sobre a barragem do Castelo de Bode, para ficar a conhecer, estão a perceber? Depois é preciso desenhar as personagens principais. Quem são os personagens principais desta história? Diz lá, Maria. Casta e o Pedro. A Casta e o Pedro. Muito bem. E isso foi a primeira coisa. Foi desenhar como é que são estas personagens. E isto foi o primeiro desenho de esboço que eu fiz. Quem sabe o que é um esboço? Alguém sabe? Um esboço. Não. Não lembro. Não. Eu vou-vos explicar. Quando se faz um desenho para ficar um desenho muito bonito, final, antes tem que se fazer um desenho de preparação. Uma espécie de treino. E isso é que é um desenho de esboço. É um desenho que se faz antes do desenho final e que se pode fazer assim, com riscos, estão a ver? Isto não está tudo direitinho. Para treinar como é que vai ficar o desenho. E isto é um desenho de esboço das personagens principais. Do Pedro, que está aqui, e da Casta. Que são dois irmãos. Muito fixe. E eles têm umas roupas assim um bocadinho esquisitas porque eles viveram há muitos, muitos, muitos anos atrás. Na Idade Média. Vocês já ouviram falar da Idade Média? Não? Foi há muitos anos. No tempo dos cavaleiros e dos reis e das princesas. Pronto, e as pessoas vestiam-se assim. E então, já apareceu o Pedro e a Casta. Depois, foi preciso escolher uma técnica para fazer as ilustrações. Quem sabe o que é uma técnica? Sabes? Então, eu vou-vos explicar.
A técnica é a maneira de fazer um desenho e os materiais que se usam. Por exemplo, há uma técnica que é desenhar com lápis de carvão, que é esta técnica aqui. Há uma técnica que é pintar com guache, por exemplo. Há uma técnica que é pintar com aguarela. Vocês já pintaram com aguarelas? Uma técnica. Esta técnica que eu usei aqui é com uns lápis especiais que se chamam lápis de pastel. Já ouviram falar de lápis de pastel? Sim? São uns lápis, eu até tenho aqui um, mas já está muito pequenino. Assim, conseguem ver? Parece giz. É muito parecido com giz. E que quando se vai pintando, ele larga um pozinho e depois há lápis de pastel de todas as cores. Por isso, o que é que eu fiz? Eu peguei em folhas de cores, isto são folhas que não são brancas, à partida. Imaginem esta folha aqui verde. E depois, com o lápis de pastel de todas as cores, branco, azul, castanho, fui pintando por cima. Estão a perceber? Lápis de pastel. E então, escolhi essa técnica e então, depois, fiz um esboço para cada ilustração. Primeiro lápis de carvão e depois passei para o desenho final com o pastel. Estão a ver? Aqui vê-se bem que a folha por baixo era desta cor, não é? E depois com os lápis verdes ficou assim, com esta textura. Estão a ver? Do desenho de esboço, depois passou para o desenho final. Nem sempre é igualzinho, porque aquilo serve para treinar, depois aqui melhora-se o que há para melhorar. Tenho aqui este exemplo e tenho aqui outro exemplo. Que é o do homem a pescar e que perdeu o chapéu. Estão a ver? Aqui é o esboço, é só um treino, e depois aqui já tem os pormenores todos e a técnica final. Tudo direitinho. Estão a ver? Depois, o que é preciso fazer? Pega-se nestes desenhos mesmo de folhas normais, e passa-se para o computador, com uma máquina que é um scanner. Já alguém conhece um scanner? Já viram o que é? Eu já ouvi falar da palavra, mas... É uma máquina onde se põem os desenhos e ela lê os desenhos e passa para dentro do computador. E depois, quando os desenhos já estão todos no computador, o que é que se faz? Põe-se o texto ao lado e depois pode-se imprimir os livros. E por isso é que as ilustrações saem assim nos livros e se pode fazer várias cópias. Há um desenho original para cada uma destas imagens e depois de passar para o computador pode-se fazer as cópias que se quiser. E é assim que um ilustrador faz as ilustrações para um livro. Já tem o nome do meu irmão? Tenho o mesmo nome que o teu irmão. E pronto. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Sobre a história ou sobre os desenhos? Ninguém quer perguntar nada. Já ficaram esclarecidos? Muito bem. Então, acho que acabamos. Pronto, sendo assim, então vamos agradecer e dar uma salva de palmas à Zé Maria. Pode ser?